Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar fundo em algo que, olha, todo mundo já sentiu. Aquela sensação de estar preso, repetindo os mesmos padrões. A gente vai desvendar 4 armadilhas da insegurança psicológica que sabotam a nossa vida e, claro, vamos ver como sair delas e finalmente caminhar para a maturidade. Bora começar essa jornada? Sabe aquela sensação de que você está correndo em círculos, vivendo a mesma história, cometendo os mesmos erros de novo e de novo? Seja no trabalho, com os amigos, no amor. Pois é, essa pergunta aqui na tela, ela é o nosso ponto de partida. Porque a resposta, na maioria das vezes, está escondida em padrões de comportamento que a gente nem se dá conta que tem. Então vamos lá. O primeiro padrão é a chamada armadilha da astúcia. E presta bem atenção, porque isso aqui não tem nada a ver com ser inteligente. Na verdade, ao contrário, é um alerta para uma forma bem comum que a gente encontra de se sabotar. Para a gente entender bem essa armadilha, a gente precisa falar do mito de Sísifo. Já ouviu falar? Ele era um rei super esperto, que achou que podia ser mais malandro que os deuses, que podia enganar até a morte. O castigo dele foi ser condenado a uma tarefa sem fim. Empurrar uma pedra enorme, montanha acima, e toda vez que ele estava quase no topo, a pedra rolava tudo de volta. Um trabalho eterno e completamente inútil. Guarda bem essa imagem na cabeça, porque ela vai ser importante. Então, o que é essa tal de astúcia nesse contexto? É aqui que está o pulo do gato. Não é sobre ser inteligente. É, na verdade, um instinto quase infantil de se proteger. É aquela vozinha que te fala para dar um jeitinho, sabe? Para adiar aquela conversa chata, para empurrar uma responsabilidade para outra pessoa. No fundo, é tentar enganar a realidade, fugir do inevitável. Exatamente como Sísifo tentou enganar a morte. E aí que a gente entra num ciclo vicioso, olha só. Primeiro, a gente passa a batatinha quente, transfere a responsabilidade. Segundo, a gente adia a solução, foge do problema de verdade. E o que acontece? Adivinha? A pedra rola de volta. O problema sempre volta, e geralmente ele volta maior e mais pesado. A única saída para quebrar isso é ter honradez, é encarar o problema de frente, lá na raiz dele. Ok, vamos para o segundo padrão. E esse, muitas vezes, vem junto com a astúcia. É a necessidade de mentir. Ela nasce de uma insegurança muito funda, daquela vontade de torcer a realidade para ela parecer um pouco menos assustadora. A gente sempre ouve falar da mentirinha branca, né? Aquela que a gente conta para não magoar. Mas a real é que a verdade, mesmo quando dói, é o que constrói confiança. É transparente. Já a mentira, qualquer mentira, é uma distorção. Ela cria um chão instável, vai minando a credibilidade aos poucos. E olha, isso não quer dizer que você tem que sair por aí sendo grosseiro. A verdade precisa de cuidado para ser dita, de jeito, mas ela nunca pode ser falseada. Tá, mas e aí? Como a gente sai dessa? Existe um caminho que é quase uma disciplina. Ele vem da filosofia budista e tem 3 passos bem claros. Primeiro, pensar corretamente, ou seja, alinhar o que você pensa com a realidade, sem viagem. Segundo, falar corretamente. Sua fala precisa ser um reflexo honesto do seu pensamento. E terceiro, agir corretamente. Suas ações têm que estar em sintonia com o que você pensa e fala. É um baita exercício de integridade, né? Agora, a gente entra num terreno bem delicado, onde a insegurança faz um estrago danado, os nossos relacionamentos. O terceiro padrão é esse aqui, o conflito nos afetos. É quando aquilo que a gente chama de amor, na verdade, vira uma fonte de angústia, de sofrimento. Essa frase aqui é poderosa. Quantas vezes a gente não vê o ciúme sendo romantizado por aí como se fosse uma prova de amor? Mas a verdade que a psicologia nos mostra é outra. Ciúme doentio, possessivo, ele não vem do amor. Ele vem do medo, da carência, daquela vontade de possuir o outro para tentar acalmar nossa própria insegurança. E quando a gente coloca um do lado do outro, a diferença é gritante. De um lado você tem esse afeto conflitivo, da insegurança. Ele é possessivo, sufoca, gera ansiedade. Do outro lado, o amor de verdade. O amor maduro. Ele liberta. Ele traz paz. É construído com diálogo, com honestidade, com respeito pela individualidade do outro. A maturidade emocional é justamente ter a clareza para escolher esse segundo caminho. Chegamos ao nosso quarto e último padrão, e ele se chama a fuga para apoios frágeis. O que é isso?
É basicamente quando a pessoa insegura, em vez de olhar para dentro, de se encarar no espelho, busca desesperadamente lá fora alguma coisa para se segurar, uma validação, um suporte. E essa busca por apoio externo geralmente aparece de duas formas bem manipuladoras. A primeira é a da vítima constante. A pessoa que está sempre sofrendo, buscando a pena dos outros para conseguir apoio e, claro, para não ter que assumir as próprias responsabilidades. A segunda forma é o acusador inconsequente. É aquele que vive apontando o dedo, culpando todo mundo para tirar o foco das próprias falhas. No fim das contas, tanto a vítima quanto o acusador querem a mesmíssima coisa: fugir de si mesmo. Olha só esse contraste. Ele diz tudo. De um lado, a pessoa é imatura. Ela foge, adia, vive num mundo de fantasia. Do outro, a pessoa madura. Ela encara os desafios. Ela erra, sim, mas ela reflete sobre o erro e recomeça, com o pé na realidade. Porque, no fundo, maturidade não é não ter problemas, é ter a coragem de olhar para eles de frente. Bom, depois de ver todas essas armadilhas, a grande pergunta que fica é: e agora? Como a gente se liberta disso? A boa notícia é que existe um caminho, e ele não é um passe de mágica, é uma série de escolhas que a gente faz conscientemente todos os dias. Então, como é que a gente constrói essa maturidade na prática? É um combo de 5 pilares. É trocar a astúcia pela honradez, ou seja, resolver o problema na raiz, sem adiar. É trocar a mentira pela disciplina da verdade, pensar, falar e agir em linha. É transformar um amor possessivo em amor de verdade, com liberdade e diálogo. É parar de fugir para apoios frágeis e se encarar de frente. E por último, é focar na realidade, no presente, em atitudes reais, não em ilusões. Cada um desses pontos é uma escolha diária. E para a gente fechar, vamos voltar lá para o Sísifo e a sua pedra. A verdade é que todos nós temos as nossas pedras. Aqueles problemas, aqueles padrões de comportamento que a gente insiste em empurrar morro acima, mesmo sabendo que a bendita pedra vai rolar para baixo de novo. Então, a reflexão final que eu quero deixar para você é essa aqui. Depois de tudo que a gente conversou, qual é a sua pedra? Aquela que você já está cansado de empurrar? E o mais importante de tudo, você está pronto para finalmente soltar ela e escolher um caminho novo?